Vamos, então, à nossa temática de hoje, né? Eu propus aqui com a mesa a gente trazer um assunto que eu vejo ser de bastante relevância, principalmente para as pessoas que já empreendem, né? Para o empresariado no Brasil. E as pessoas que também querem empreender, que são os potenciais empreendedores aí do nosso Brasil. Então, eu quero falar aqui sobre as 3 chaves da mente empreendedora. Basicamente, essas 3 chaves são 3 atributos que todo empresário de sucesso tem, né? Lógico, tem empresários que também não têm. Por isso não tem sucesso. Por isso não tem sucesso. Vai me ajudando aí, Aline. Você é consultora, você vai me ajar nisso aí. E o Vitor, empresário, também vai me ajudar. Não, empresário de sucesso, né? Tem que aprender. Já fracassei muito. Ainda estou aprendendo. Não, mas eu acho que a gente pode colocar 4 aí, Rogério. Resiliência. Resiliência também é muito das habilidades de um empreendedor, talvez seja a maior delas. Quando você fala, já fracassei muito, né? Na história de todo empreendedor tem fracasso. A diferença é que vocês continuam, né? Exatamente. O fracasso é bom, que a gente aprende muito com o erro. Muito mesmo. E por enquanto, esse final de semana eu fiz um estudo sobre numerologia, né? Usando meu nome, a data de nascimento. E lá deu que eu não... Assim, é meio controverso algumas coisas, mas uma delas é o empresariado. Os meus números indicam que não posso ter chefe, mas também me indicam que, apesar de que todo mundo tem chefe, tá? Tem quem é empresário. E o empresário tem um chefe maior ainda, que é o governo. Exatamente. Mas indica, por exemplo, eu ser um profissional liberal. Não indicam muito a questão do empreendedorismo, não. Que número que é? Eu sou numeróloga, fala. Ah, é? Mas é enorme. São 77 mapa de nascimento. Eu vou te dar aqui enquanto... Tá, depois eu mando. Muito número, você é mesmo? Então eu vou querer saber. Eu vou te dar aí para você me ajudar a decifrar algumas coisas. Descobrimos agora um talento aqui, dom, né? Um outro dom da Aline, né? Que doideira, e a Paula hein? tá adorando o que ela aprendeu lá. Eu fiz para ela, também fiz para ela, para mim, para as empresas e para o meu filho. Legal. Bom, quais são... do Rogério. Só sobra para mim, né? Bem feito. Ele conhecia a gente quando assinou o contrato, já sabia que a gente falava muito. Agora eu vou bocejar aqui na frente dele também. Faz isso não. Bom, essas 3 chaves, quais são? A visão, a coragem, aí dentro da coragem eu encaixo a resiliência, e a competência, sendo que essa terceira competência, essa chave ela abre 3 portinhas, que a gente vai ver mais para frente aqui. Bom, a visão, basicamente, ela é a porta de entrada, né, a primeira chave que é aberta da mente do empreendedor, e ela é o ponto de partida. Ou seja, se você tem uma visão de um negócio que você pensa em empreender, vamos supor, você pensa em empreender, você gosta de fazer cerveja, né? Você tem essa visão, né? Você é um cervejeiro. Então, se você tem uma visão, você está enxergando uma oportunidade, então, cara, agarra, né? Então, vou dar só um exemplo aqui, ó. O Silvio Santos, para quem não sabe, ele começou a empreender no Rio de Janeiro, na Jus, do centro do Rio, e ele, em 1945, ele começou vendendo capinhas para título de eleitor. Capinhas de plástico, né, para colocar o título de eleitor. E ele começou a vender como? Como que ele teve essa visão? Ele viu uma outra pessoa vendendo e ali ele falou, cara, tá ali, o cara tá vendendo, ele vendia muito. E aí o que o Silvio Santos fez? Foi o primeiro empreendimento que ele fez. Ele soube quem era a pessoa que fornecia para aquele vendedor que estava vendendo ali naquele momento, foi até aquele fornecedor, comprou praticamente todas as capas de plástico. E aí o que ele fez? Começou a anunciar, aqui capa de plástico e tal, e ele usava a técnica da escassez. São os últimos lotes, está acabando. Aí todo mundo ia comprar. Ele teve uma visão, ele viu o cara vendendo, pegou, falou, vou fazer também, mas vou fazer melhor, né? E aí ele ali enxergou uma oportunidade e fez acontecer. Estou falando de Silvio Santos, no começo da carreira dele. Então, assim, a visão, ela faz a gente olhar para o alvo e não perder o foco. Então, quando a sua empresa tem uma visão, aí eu pergunto para você, se você que está me assistindo aqui, que é empresário, sua empresa tem visão?
tem uma visão, toda empresa ela tem que ter uma missão, tem que ter seus valores e a visão. Missão, visão e valores. Sua empresa tem visão? Você sabe para onde você quer ir? Você tem um foco? Você tem o seu alvo a seguir? Se você não tem, pense nisso, né? Bom, essa foi a primeira chave. Visão. Quer falar alguma coisa, Aline? Quero. Essa frase que se você não tem clareza do caminho, qualquer caminho serve, né? Isso é tão importante. As pessoas, os pequenos empresários, falta muito isso. Qual é a Principalmente minha missão? os pequenos. Quais são os meus valores? Para onde eu quero ir? Qual é a minha visão? Isso é fundamental. Você estava contando a história do Silvio Santos, eu lembrei da história do Walt Disney, né? Ele não conseguia enxergar outra coisa na vida dele senão ser um desenhista. Ele tinha aquilo, ardia muito no coração dele. Ele já foi vendedor, ele já foi entregador de jornal, e ele fazia coisas para sobreviver, mas ele sabe, não tem como eu ser outra coisa. Sim. Até que ele fez o negócio dar certo, ele criou o primeiro longa-metragem em desenho animado. E aí, um dia, ele estava num parque com a família dele, só que só as crianças podiam brincar nos brinquedos. E ele falou, um dia eu vou criar um parque onde crianças e adultos brinquem juntos. A visão aí, ó. Onde crianças e filhos brinquem juntos. Filhos e pais brinquem juntos. E a esposa dele falou assim, Walt, para com isso. Os parques são sujos, as pessoas são mal-humoradas. E geralmente são os mais próximos que jogam a gente para trás primeiro. E aí, é porque não tem a mesma visão. Né? Exatamente. E aí ele virou e falou assim, no meu parque não. No meu parque vai ser diferente. E ele fez um negócio inédito, que nunca ninguém tinha feito, né? Essa questão da inovação também, junto com a visão. Os brinquedos eram só brinquedos. E ele, como era um cineasta, ele contou histórias através de brinquedos. Não era só um brinquedo. Você não vai lá e tem uma montanha-russa. Tem toda uma história daquela montanha-russa. E na Disney tudo tem história. Então, realmente, a visão... eu acho que é o principal, é o norte, é o caminho. Exatamente. E eu costumo dizer o seguinte, se você não mira em nada, você não acerta nada. É isso, é tudo isso. É tudo isso. Isso aí. E vamos agora para a segunda chave mental. É a coragem, né? A coragem, ela é exatamente o quê? Ela é o combustível da visão. Se você não tem coragem para seguir, então para que você vai seguir na visão que você tem? Para você ter uma visão, você tem que ter a coragem para seguir em frente. Então, é a coragem que faz a gente avançar mesmo quando a gente está inseguro, mesmo quando a gente está com medo. Todo empresário que começa, todo empreendedor que começa um negócio, ele tem medo de errar, ele tem medo de fechar, né? E esse medo... Tem medo do governo, tem medo da economia, tem medo de diversas coisas. Sim. Né? Mas esse medo, ele não é uma coisa absurda, é normal. Só que a coragem... não é ausência de medo. A coragem, ela é aquilo que a gente tem que vai fazer a gente vencer o medo. A coragem não deixa a gente se paralisar pelo medo. A gente supera o medo e segue em frente. Então, a coragem é a segunda chave mental. A gente precisa ter coragem de arriscar, lógico, arriscar calculando-se os riscos. Né? A gente também não vai sair igual louco, vou abrir um negócio aqui, vou pegar 200 mil reais emprestado, não sei como vou pagar, mas vou pegar aqui... Coragem é diferente de irresponsabilidade, né? Pronto, exatamente. Otimismo irrealista, não é isso, né? Exatamente. Então, assim, o medo de arriscar, ele é real. Para qualquer empreendedor, principalmente os que estão começando. Mas é a coragem que vai fazer a gente seguir em frente e, como eu sempre costumo dizer, você está seguindo no caminho, você pode errar? Pode errar. Mas você vai errar, vai analisar onde você errou, vai corrigir a rota e vai seguir em frente. Mas a maioria como é que faz? Segue no caminho, erra e para. Ela não erra, faz análise e segue em frente. Ela está andando, erra e para. Aí não desiste. E aí não segue mais. E é o que acontece nas estatísticas que a gente já sabe, né? A cada 10 empresas que abrem hoje no Brasil, das pequenas e micro e pequenas empresas, 7, aproximadamente entre 6 e 7, fecham nos primeiros 5 anos. Isso aí. E aqui na cidade onde a gente mora, batata a gente perceber. Provavelmente você já deve ter visto.
Alguns estabelecimentos abrem, que legal, abriu ali uma loja de roupa. Aí 1 ano e meio, 2 anos depois, cadê aquela loja de roupa? Fechou. Aí você vai ver no lugar, é outra coisa. Eu acho que tem até coragem, mas tem falta de preparação, né? Exatamente. As pessoas não estudam gestão. Sim. E aí acaba acontecendo o que acontece mesmo. Exatamente. E aí... Posso complementar, por favor, Rogério? Quando o Rogério trouxe a palavra coragem, eu lembrei da tabela da Hertz, né? De acordo com a física, tudo é energia, frequência e vibração, né? Os nossos pensamentos, tudo aqui tem uma frequência. Sim. E as frequências mais nobres, elas vibram numa velocidade tão alta que parece até que está parado, né? Mas não. E as frequências densas, elas estão praticamente paradas. Então, se a gente for medir, eu não estou falando de misticismo, nada disso. Eu estou falando de física quântica, de uma tabela de frequências Hertz que pode ser medida, né? E, por exemplo, as emoções de baixa vibração. Tem a vergonha, que tem a apatia, né? A apatia é a frequência do morador de rua. Tanto faz como tanto fez. Eu estou descrente da vida e eu vivo apático. A humilhação é a frequência, a vergonha é a frequência do sumiço, é do suicídio mesmo. Sim. A pessoa, ela se coloca num estado de tamanha humilhação que ela quer sumir, né? Igual um empresário quando quebra. E aí tem medo, tem ansiedade, são frequências de baixa vibração. E o que a gente vê? Empresários em frequências de baixa vibração. E a prosperidade que os empresários tanto buscam, elas não estão conectadas a esse tipo de emoção. Então, quem vibra em medo, em ansiedade, não vai prosperar. A gente tem que entender que tem que vibrar em outras vibrações, em alegria. E aí, o que muda? Qual é o sentimento que muda? Coragem. A coragem. A coragem, ela está no meio da tabela Hertz. A setinha da frequência baixa de frequências altas está exatamente na frequência da coragem. Então, coragem, ela é o que muda a nossa história, na verdade. Não só dos empreendedores, né? Naquele momento, aquele passo para você crescer, o que você precisa? Coragem. Aquele passo para você continuar a despeito dos desafios, o que você precisa? Coragem. Aquele passo para fazer aquela sua visão se tornar realidade, o que precisa? Coragem. Mas uma coragem realista, né? Exatamente. Perfeito. E aí, vibrar em altas frequências. A alegria, a prosperidade está diretamente ligada com a alegria. Você vê rico triste? Claro que não. Você vê rico feliz, comendo bem, viajando, ajudando pessoas, né? Então, essa é a frequência que a gente tem que acessar. Aline, mas está tudo muito difícil. Cara, faz ficar bom, pelo menos no seu micro-universo. Não traz notícia ruim para dentro de casa. Não vê desgraça. Não vê filme triste. Não escuta música de corno. Mas é real, gente. É real. Empresário tem que se abastecer de esperança, de coisa boa, de notícias boas, de momentos com a família, de momentos alegres. É isso que a gente tem que... De esperança, de estar em mesas, né? Que tragam isso para você... a certeza de que é possível, as informações que você precisa acessar para prosperar. Eu acho que isso é tão importante, Rogério, quando a gente fala de mentalidade. A gente fazer as pessoas saírem da rodinha da reclamação do governo, da política, e vir para a rodinha do que vamos fazer para avançar, para continuar. Não é, Vitor? Você que é empresário, isso faz diferença para você? Faz total diferença. O engraçado é que eu trago aqui muitas notícias, né, ruins, né, pesadas e tudo mais. Mas no final eu paro para ver, porque eu vejo o meu TikTok, só bobeira, é coisa para me deixar alegre, para distrair minha cabeça, desestressar. Filmes, prefiro comédia a qualquer outro tipo de filme. Olha o segredo do sucesso aí. Tá vendo aí? Você fala tudo isso, eu falei, cara, eu faço tudo, inconscientemente eu faço isso. Eu até brinco com a minha namorada nesse sentido, né, que ela às vezes leva as coisas muito a ferro e fogo, né? Ela se cobra muito e tudo mais, e às vezes ela não se dá ao luxo de ver coisas... De rir. De rir. Mesmo de ver coisas, diante das adversidades.
Que todos nós E ver as coisas fora da caixinha, sair totalmente da caixinha. Eu amo isso. Ao mesmo tempo que todo mundo vê isso como empresário, que professor universitário, que já escreveu... Tem que ficar tenso. Tem que ser aquele cara chato. Mas quando me vê aqui, eu passei a semana toda vez que passava o negócio do Michael Jackson, eu ouvia. Vocês viram o áudiozinho do Michael Jackson do PD? Não. Eu já sei até falar as palavras. Você tem uma ideia? Tem alguma coisa a ver comigo isso? Mas eu ouço, eu já sei até as palavras do Michael Jackson quando recebe a ligação do PD e um cara fica imitando a voz dele como que você estivesse falando. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, cara, isso vai viralizar, é fantástico. E eu comecei a ver tudo, vou buscando, e isso que eu vejo. Isso aí, frequência da alegria. Muito bom, muito bom. Depois estudar mais, teoria das cordas, é isso que tem a ver com o que você está falando. E acho que isso se soma ao relato que eu falei sobre a questão lá da síndrome do estresse que eu tive, né? Uma das formas foi isso que eu encontrei para o meu cérebro. Às vezes eu tenho que dar um reset, né? Ser o oposto daquele que ele tá acostumado a ser. Sim. Então, ao mesmo tempo que eu praticamente leio um livro por dia, entre notícias, informações, coisas de trabalho. É basicamente um livro por dia que eu leio todo dia. E aí eu sei que eu tenho que ter um momento de fazer o contrário disso tudo. Sim. O oposto disso tudo que passa durante o dia. Então, a academia é uma coisa que eu não abro mão. Sim, claro. Só uma curiosidade antes de eu dar a última chave aqui. Sabe quantos bytes de dados um ser humano, assim, normal, consome por dia? Normal. Isso aí que alto é outra Não, é que alta história. Ele está querendo dizer o quanto a gente consegue armazenar, porque isso é quase impossível controlar. Consome. Ele está dizendo o quanto a gente consome por dia. Consome. Porque o armazenar é quase impossível. Armazenar não, é consumo. Consumo de dados. O nosso cérebro é maior que qualquer máquina já projetada. 7 teras de dados por dia que a gente consome. 7 teras. Isso é muito. Imagino. Né? Bom, só uma curiosidade só. E a última chave para a gente poder desbloquear essa mente empreendedora dos empresários é a competência. Aí vem a competência. Só que a competência, ela destrava 3 portinhas. O que é a competência? A competência basicamente é gostar do que você faz, saber como fazer e a hora certa de fazer. Perfeito. Isso é ser competente. Muito bom. Gostar de fazer algo, saber como faz e a hora de fazer. Né? E por que são essas 3 coisas que resumem a competência? A competência, ela resume-se em paixão, habilidade e demanda, que é o gostar de fazer, saber como e a hora de fazer. Você tem uma sigla para isso, né? PHD. PHD. É a sigla que eu gosto de usar. Paixão, habilidade e demanda. Muito bom. Então, a paixão, a habilidade e a demanda é isso. É o gostar, saber e a hora certa de fazer. Vou dar um exemplo prático aqui. De novo, cerveja. Alguém gosta de fazer cerveja artesanal. Cara, se amarra. Paixão. É a paixão dele. Ele gosta de fazer cerveja. Inclusive, eu conheço o cara que eu comprei a minha casa. Ele era cervejeiro. É ainda, né? Só se mudou. Então, ele gosta muito de fazer cerveja, né? E, assim, ele sabe como fazer. Ele plantava o lúpulo dele, regava, fazia as coisas na casa dele. Plantava o lúpulo. Ele sabia como a hora certa de colher ali o lúpulo, fazer o processo todo ali da cerveja, né? Só que ele não empreendia, então ele não tinha a questão de saber a hora certa de fazer, né? Mas as pessoas que gostam de cerveja e sabem fazer, eu conheço inclusive uma pessoa que empreende dessa forma, ela vende cerveja artesanal, aqui nessa cidade onde a gente mora. Então, assim, essa pessoa ela tem a paixão pela cerveja, ela tem a habilidade para fazer a cerveja e ela sabe que tem uma demanda de mercado que ela vai poder suprir aquela dor, aquela necessidade das pessoas em consumir cerveja artesanal. Então, isso é o PHD, essa é a última chave, é a competência. Então, a competência, só para resumir, ela se resume em paixão, habilidade e demanda. Paixão, gostar de fazer. A habilidade é saber como fazer. E a demanda é saber a hora certa de fazer. Ou seja, quando que eu vou poder empreender? Eu vou poder empreender aqui ou não? Aqui não. Aqui, de repente, é melhor eu empreender em outro lugar. Então basicamente, é isso. Então, são essas 3 chaves. É visão, coragem e competência.